Familicídio é um tipo de homicídio ou assassinato, suicídio, em que pelo menos um cônjuge e um ou mais filhos são mortos, ou em que um pai ou pais e possivelmente outros parentes como irmãos e avós são mortos. Em alguns casos, todas as vidas dos membros da família são tomadas. Oi gente, hoje eu vim falar de um assunto bem sério, na verdade. O tema, como vocês viram aí no título, é familicídio ou os Family Annihilators. Eu vim falar disso porque vocês sabem que eu tô aí bem dentro desse assunto de true crime, eu tô acompanhando sempre. Então, à medida que o tempo foi passando, eu fui acompanhando, eu fui conhecendo alguns casos que tem similaridade. Ah, meu Deus, eu não sei falar essa palavra. Que tem similaridades e casos bem difíceis e marcantes. Fui percebendo essa categoria aí, que são homens, sim, que são pessoas. Mas eu já vou falar de uma vez, que são homens que matam a sua família toda, a sua família, assim, filhos, esposa, às vezes a ele mesmo, ou às vezes ele continua vivo, enfim. Então eu comecei a pesquisar sobre esse assunto e eu achei que seria interessante trazer aqui pro canal, porque eu tenho, né, eu tô começando a trazer mais true crime aqui pro meu canal. É um negócio que eu consumo muito, mas agora eu tô produzindo, e como é um negócio pelo qual eu me interesso, um assunto dentro de true crime, um assunto bem específico pelo qual eu me interesso e que eu já sei alguns casos e como eu já pesquisei sobre, eu achei que seria legal dividir aqui com vocês. Então eu trouxe minhas anotações aqui, eu vim falar pra vocês basicamente o seguinte: eu vim falar por alto, claro que eu não vou me aprofundar, porque senão ia ser um vídeo gigantesco e eu também não sou nenhuma especialista. Eu li artigos, eu li, enfim, coisas assim, eu tenho minhas fontes aqui pra trazer. Então o que eu pretendo fazer? Eu vou falar pra vocês mais ou menos o que é o familicídio e eu vou começar a falar pra vocês de alguns casos, tá? Casos que eu mesma já conhecia, mas que eu fui pesquisar um pouco mais pra deixar bem certinho aqui e falar pra vocês. Não vou me aprofundar nos casos também, obviamente, porque, né? Eu sei que já vai ser um vídeo que vai ser desmonetizado, com certeza. Eu peço que você, então, fale do meu canal pra alguém, fala pra alguma pessoa. A pessoa gosta de séries desconhecidas, ela gosta de séries diferentonas, fala pra ela, ó, tem uma série isso. A Cintia tá sempre recomendando. Ela gosta de filmes surpreendentes, gosta de dicas, assim, enfim, gosta de vídeos de teste no BuzzFeed, de playlist, vídeos bem bobos, vídeos de música, de moda, de tudo. Gente, recomendo o meu canal, você já vai ajudar muito, vai me ajudar a trazer mais vídeos assim pro canal também. E vai ajudar a trazer mais visibilidade, que é o que eu preciso, porque são vídeos que dão trabalho e que não vou ter monetização nenhuma. Enfim, eu sei que eu sou um canal pequeno ainda, mas no futuro isso poderia me gerar alguma coisa. Enfim, vamos começar. O que é um familicídio? Não é simplesmente alguém matar uma família, tá? Aquela pessoa tem que fazer parte daquela família. Então, geralmente, são pais, irmãos, filhos. E por que eu tô falando já no sexo masculino, né? Bom, porque pelas minhas pesquisas isso já era óbvio, né, gente? Já era óbvio. Mas, pra ninguém encher o saco, de acordo com as minhas pesquisas, it is likely to be a man. Provavelmente vai ser um homem, é provável que seja um homem. Um filho, irmão, pai. De acordo com um artigo que eu li, que é muito legal, e eu posso deixar o link aqui pra vocês. Nesse artigo, diz o seguinte, o artigo se chama Men Who Murder Their Families. Diz que de 408 casos, né, que eles têm lá no estudo deles, 91% eram homens. 91% eram homens. Depois, os outros dados eu vou falar depois, mas eu quero começar por essa coisa de que, sim, são homens. São homens, tá? Maioria, non-Hispanic white males. Homens brancos não hispânicos. Vamos lá para os dados gerais e que se encontram em todas as pesquisas que eu encontrei, em todos os artigos e tudo mais. Bom, tem aqui Patterns, Warning Signs. Padrões e sinais de alerta ali. Essa aqui, a primeira na qual eu tô me baseando, é de acordo com Godfrey Holmes, tá? A gente já tem logo aqui um fator comum: isolamento geográfico, psicológico ou psiquiátrico, bullying, marginalização. Então, a pessoa que comete isso, ela pode estar sendo isolada geograficamente ou psicologicamente, né? Ela se sente isolada de alguma maneira, ou pode ser literalmente, né? Fisicamente, geograficamente. Ela pode estar sofrendo bullying e tudo mais. Sim, sempre vai ter um fator psicológico. Sempre não, né? Mas é bem provável. Geralmente quem comete está consumido por raiva, às vezes ressentimento, rancor
Por exemplo, a pessoa pode ter sido expulsa de casa, pode ter havido ameaça de separação, acontece muito em vários casos que eu vou falar pra vocês aqui. Tinha a ameaça, né, a esposa falando que tava querendo divorciar, ela tocava no assunto divórcio. Pode ser recusa de dinheiro, a pessoa se sentiu injustiçada, pode ser porque ela não foi citada num testamento, ou porque ela sofreu acusações injustas, pode ser também por uma possível traição. Bom, obviamente, um instrumento mais usado, o mais comum, gente, é a arma de fogo, um revólver, mas pode ser, e isso é um negócio muito importante que eu vou falar daqui a pouco, vocês vão ver como isso pode impactar, como poderiam não ter acontecido por causa das leis de armas nos Estados Unidos, por exemplo, porque os Estados Unidos eu acho, né, eu não sei, eu vou tentar confirmar e colocar aqui, mas que é o país em que mais ocorrem casos de familicídio. Ó, que surpresa, né? Enfim. Mas pode ser uma arma, pode ser um martelo, pode ser, sei lá, gente. E de acordo com as informações do Godfrey Holmes, arma, martelo, essas outras coisas são usadas com mais frequência do que métodos como sufocamento e... a palavra eu esqueci, vou colocar aqui. Daí, já de acordo com Carl P. Malmquist, geralmente nos casos de familicídio acontece há registros de algum tipo de distúrbio, tá havendo algum problema no casamento. Esse artigo de agora, do Carl P. Malmquist, ele fez um estudo baseado em 8 casos que ele analisou. 8 pais. E 8 casos de familicídio, e ele diz que os primeiros 5 casos, os primeiros 5 pais ali mostraram sinais ali de psicopatologia. O que pode acontecer também, em alguns casos de familicídio, é que as crianças começam a ser vistas como um empecilho, acabam sendo um dos fatores para aquilo acontecer. E sim, e tem um caso deles que eu vou mostrar, que eu vou falar pra vocês, nossa... Ai, meu Deus. Mas sim, a pessoa, ela começa a sentir, sei lá, sente que ela tá sendo travada na vida, que ela não tá conseguindo prosseguir na vida, progredir, por causa daquelas crianças ali. Aquelas crianças, elas são os problemas, então eles têm que se livrar delas. Nesses 8 casos que o Carl analisou, ele diz que acho que em todos os pais tem um grau de depressão e que eles se sentem presos, né, como eu falei anteriormente. Aí ele diz uma hora assim: Why did they simply not escape? Tipo, por que eles simplesmente não fugiram, não saíram e falaram, tchau, família? Aí tem um negócio muito interessante que eu quero ler pra vocês. Clinical material points toward difficulties in separation and individuation. Individuation, achei essa palavra muito estranha, mas enfim. Há um certo grau de dificuldade em separação e individualização nessas pessoas. Elas têm dificuldade de se separar, esses homens. Eles têm dificuldade de se separar e ficar sozinhos. Aí a gente vai pra esse artigo que se chama Men Who Murder Their Families. E, gente, esse artigo é muito interessante e ele é bem curtinho, eu vou deixar aqui o link pra vocês. Foi dele que eu tirei aquele primeiro dado e que eu acho que é importantíssimo. E nele, os estudos dele apontam para a seguinte estatística, para a seguinte informação. De 408 casos, 91% eram homens. Homens que cometeram esse familicídio. Em 70% dos casos, algum tipo de violência íntima ali entre o casal já havia ocorrido anteriormente. A maioria non-Hispanic white males, né, homens brancos não hispânicos, a maioria. Um fator de risco, violência doméstica prévia. Esse é o fator de risco. Se já ocorreu algum tipo de violência doméstica, isso aí já é uma red flag, já é algo que pode indicar. Sim, não é porque sofreu violência, quer dizer, então ele vai sim matar toda a família. Mas isso é algo que tá ali em bastantes dos casos, gente. Antes houve violência doméstica. Um fator de risco significante: acesso à arma de fogo. Também são fatores de risco: ameaça com algum outro tipo de arma, algum outro tipo de instrumento. E olha uma coisa que eu achei interessante: stepchild in the home or estrangement. Por exemplo, assim, o cara é casado com a mulher e a mulher tem um filho, ele tem um enteado ali na casa. Isso é uma coisa que ajuda a aumentar os riscos disso acontecer. E aí, deixa eu ler pra vocês aqui. Diz também que um dos fatores, né, também um tipo de fator de risco é estrangement. E eu vou ler pra vocês a definição. The fact of no longer being on friendly terms or part of a social group.
Bom, algum tipo de desavença, gente. Essa pessoa, ela tá tendo algum problema? Ela deixou de fazer parte de um grupo do qual ela fazia parte? Ela tá sendo meio que isolada pela família e tudo mais, tá? Um outro fator, obviamente, ciúme. Aí tem um dado aqui de 591 casos, 591. 92% envolvia arma. 92%. Gente, 92% envolvia arma. E olha isso aqui. According to David Adams. Isso aqui é de acordo com esta pessoa, tá? David Adams. Em sua pesquisa, o David perguntou aos que mataram usando armas de fogo se teriam usado outra arma se elas não, né, tivessem disponíveis. Se armas de fogo não tivessem disponíveis, vocês usariam outra arma? A maioria diz que não. Enfim. Bom, essas são as características gerais, né? Porém, agora eu quero falar pra vocês de 4 casos rapidamente que eu conhecia antes de conhecer o termo familicide ou familicídio, enfim. Mas o primeiro deles eu já falei num vídeo, mas eu acho que esse vídeo ainda não saiu. E é um vídeo sobre casos que me chocaram, que me marcaram. E é o Chris Watts. Ele matou a esposa, a Shanann, que tava grávida, e matou as 2 filhas do casal. Uma tinha... Gente, elas tinham no máximo 5 anos, tá? E ele matou, e no início, o Chris Watts, ele tá preso hoje em dia, e recentemente ele confessou, porque assim, deixa eu explicar. No início, ele falou que, né, ele encontrou a Shanann, ele se deparou com ela surtando e estrangulando uma das filhas. E aí ele surtou e ele foi lá e matou ela e... Acho que quando ele chegou, uma já tava morta. Ele quis colocar a culpa na esposa. Beleza. Guarde isso. O segundo caso, eu vou só citar aqui, depois eu vou falar um pouco melhor sobre eles. O segundo caso é do Chris Longo, que se casou muito novinho. E quando aconteceu isso tudo, ele tinha 25 anos, eu acho, 24, sei lá. E ele matou a esposa. O Chris Longo, se não me engano, ele também tinha 2 filhos. Eu só não lembro se era menino ou menina, que eu vou olhar aqui agora. Mas ele era um cara que tava desde sempre fazendo muitas dívidas. Ele não tinha a menor noção, gente. Ele fazia dívida atrás de dívida porque ele queria muito manter as aparências. Chegava a cobrança pra ele, de repente ele ia lá, comprava um carro. Aí fazia um cartão e cometia fraude. Ele que sustentava a família, né? Ele tinha 3 filhos, gente, tá? Ele tinha 3 filhos. Ele estrangulou a mulher e matou os 3 filhos, e enfim. Tem até um filme que saiu recentemente que é sobre a história do Chris Longo, se não me engano. Porque... E assim, a história dele é bem doida, porque depois ainda teve esse negócio dele se envolver com um repórter. Ele era muito fã desse repórter, e ele meio que tomou a identidade desse cara que tava, tipo, flopando aí. E aí saiu um filme recentemente que tem a ver com isso, que é do James Franco, e tem o Jonah Hill, enfim. Tá, daí o Chris Longo tava lotado de dívida, aparentemente tava tendo problemas no casamento com a Mary. Tá, daí o próximo caso. Temos o Robert Fisher. Esse é um caso peculiar, porque, ao contrário dos outros, ele está sumido. Ele fugiu e, inclusive, tem, tipo, teorias, assim, de... tem gente que acha que viu... Eu tava olhando esses dias um documento do FBI, assim, ele tá na lista dos mais procurados do FBI. E aí, aparentemente, tinha algumas atualizações, assim, no caso, ou, sei lá, alguém tinha visto... Tem coisas de tipo assim, viu ele no Canadá, viu ele sei lá onde. Então tem a possibilidade dele estar aí vivão até hoje. Tem a possibilidade também, teoria dele ter se matado, enfim. O Robert William Fisher, ele nasceu em 61. E ele tinha toda aquela coisa do complexo, aquela história Jekyll and Hyde. Não sei se vocês conhecem. Jekyll and Hyde eu li quando eu tava na faculdade, enfim. Mas basicamente, gente, o médico e o monstro, tá? Tem essa tradução. É basicamente aquela coisa de existirem múltiplas personalidades de uma pessoa só. É o cara que é certinho e depois ele é monstruoso, na verdade, tem uma personalidade monstruosa, enfim. E citam bastante isso em relação ao Robert Fisher. Pessoas falam que ele tinha essa Jekyll and Hyde personality. E então ele é procurado, até hoje tá na lista aí dos mais procurados do FBI, porque ele matou a esposa e os 2 filhos deles. E logo depois ele colocou fogo na casa, a casa explodiu. Ele era um veterano do exército. A esposa também chamava Mary. E ele era descrito pelas pessoas como um control freak. Sabe, aquela pessoa extremamente controladora. Mas aparentemente ele tentava passar uma imagem diferente para as pessoas. Uma coisa que eu achei interessante que eu anotei sobre o Robert Fisher é que a mãe dele disse que ela sempre foi o tipo de esposa que apenas obedecia. Que dizia só, tipo, yes sir. E que ela via isso também no casamento do filho dela, né, o Robert.
Uma coisa interessante até agora é que todos esses traíram as esposas, tá? Ele também tava tendo problemas no casamento. No caso do Robert, os corpos estavam muito queimados quando foram, né, encontrados. E ele era um bombeiro antes, gente. Só que ele não estava trabalhando mais como bombeiro porque ele teve um acidente, um problema nas costas, alguma coisa assim, ele teve que parar de trabalhar. O quarto e último caso é do Josh Powell. Nossa senhora, esse é um dos que mais me marcaram na vida, assim. Na vida, eu tenho uma raiva desse homem que eu não sei dizer pra vocês. Mas o Josh Powell, ele era casado com a Susan Powell. E ele controlava demais a Susan. Ele controlava, assim, ela só usava o carro se ele deixasse. Ela só saía se ele deixasse. Tudo que ela fazia é se ele concordasse. Controlava as crianças, controlava o que elas comiam e... enfim. O Josh, ele teve muitos problemas na infância. O Robert, eu acho que também teve. Mas o Josh, ele teve problemas na infância. O pai dele não era uma flor que se cheire. Aparece na história depois. Mas ele teve problemas na infância e na adolescência. E ele tava, bingo, tendo problema no casamento com a Susan. E, né, ele era descrito pelos amigos como extremamente controlador. Ele tinha dois filhos e ele matou a Susan. E logo depois ele matou as crianças, mas esse caso eu nem sei se eu posso realmente colocar aqui, porque não aconteceu, eu acho que eu posso, mas não aconteceu ao mesmo tempo como em todos os outros casos que eu falei aqui. No caso do Josh, a Susan sumiu. Primeiro foi um caso de desaparecimento, a Susan sumiu e ele virou suspeito, e aí ele passou a morar com o pai, que é o Steve, e com os dois filhos, dois meninos, levou as crianças pra morar junto. E ele dizia que a Susan tinha fugiu com um cara. Inclusive ele falava que era um cara do Brasil, vieram pro Brasil. Tentou difamar e tal, isso é uma coisa muito comum. No caso do Chris Watts, no caso do Chris Longo e no caso do Josh, os três tentaram difamar a esposa depois de morta ou desaparecida, né? O Chris Watts, no início, a Shanann, que é a esposa dele, ficou desaparecida. Ela já tava morta, né? Mas ficou desaparecida. Ele foi até a imprensa fazer um apelo e falar: ai, por favor, volta pra casa, por favor. Wherever they're at, like, I have no inclination of where they're at right now. Like, when I got home yesterday, it was like a ghost town, not knowing, like, if they're safe or if they're in trouble. Like, I'm not sure. Enfim, e depois que isso tudo aconteceu, depois que foi descoberto que ela tava morta, ele falou, né, que foi ela que matou, aí eu surtei. O Chris Longo fez a mesma coisa. Ele falou: não, é porque ela que tava tentando ali fazer um negócio com as crianças, eu fui lá e matei ela. E o Josh começou o quê? A mulher já tava desaparecida, ele matou, né, gente? E ele começou a falar o quê? Não, porque ela fazia... Ele começou gente, a liberar coisas sobre ela, a tentar difamar total a imagem dela. E aí, beleza, foi morar com os pais, com o pai, e levou as crianças e tudo mais. Só que aí aconteceram várias coisas que fizeram o quê? Tiraram os meninos do Josh. Até por causa de coisas que encontraram com o Steve, que era o pai dele. Encontraram pornografia infantil, acharam vídeos que ele tinha feito escondido da Susan, a Nora. Então ele tinha material infantil, né, sobre sua posse. E, enfim, ele teve problemas com isso, tiraram as crianças, porque eles estavam morando ali junto, tiraram as crianças, e as crianças foram ficar com os avós maternos, os pais da Susan. E aí depois disso, o que aconteceu? O Josh começou a poder ter visitas com os filhos, porém eram guiadas, eram visitas com a assistente social. Até o dia que a assistente social encontra com ele, entrega os filhos pra ele, e ele tranca a casa com os meninos lá dentro. Eles começam a chorar, ela começa a ligar pra polícia desesperada, tem a ligação, e é uma das coisas mais angustiantes e que dão ódio, porque o cara, o atendente meu Deus do céu, eu não tenho palavras, é frustrante. E aí a assistente social começa a sentir cheiro de gasolina, e ela diz que assim que ele pega as crianças, ele dá um sorrisinho pra ela, puxa as crianças pra dentro, tranca. Enfim, o resto é história. Logo depois acontece uma explosão e ele se mata. Nesse caso ele se matou, gente. Tem suspeita de que o Robert Fisher se matou, porém nas outras várias o cara só matou eles e continuou vivão e tá preso. Então vamos ver aí as similaridades, né, gente? No caso do Chris Watts, do mesmo jeito que o Chris Longo, eles estavam falidos e ele era completamente sem noção quando se trata de dinheiro. Ele tava vivendo um dia após o outro, assim, tipo, sem saber como é que ia ser. Aquela pessoa que mantém as aparências, vive numa casa maravilhosa, sem, sabe,
enfim. E você não faz ideia de como eles eram totalmente descontrolados e eles estavam tendo muitos problemas financeiros. Vocês viram aí que todos ali tinham pelo menos 2 filhos, né? Foi aquela coisa, matou a esposa e os 2 filhos. Só o Chris Longo mesmo que tinha 3, né? Todos estavam tendo problemas no casamento. Em todos esses casos, gente, a mulher tinha falado logo antes de tudo acontecer, tinha tocado no assunto divórcio, tava pensando em divórcio. Não são pessoas muito estruturadas. No caso do Robert Fisher, dizem que a mulher foi queimada, os filhos, mas ela também levou um tiro. Enfim, muita dívida, junto com problemas no casamento e problemas psicológicos, vários com problemas ali que vinham desde, né, infância, controladores ou descontrolados, totalmente descontrolados em algum aspecto da vida. Eles entram totalmente nesses perfis, nesses padrões que eu falei pra vocês, de acordo com o Godfrey lá no início. É engraçado que eu falei bastante da arma, mas nesse caso, que eu me lembro, teve arma só em um, mas enfim. Eu queria ficar aqui bem mais tempo e falar de como a masculinidade tóxica tem a ver com isso, de como tem a ver com fraqueza, com o ego dos homens e não saber lidar com frustrações. Eu poderia ficar aqui muitas horas falando, mas eu só queria mesmo introduzir esse assunto pra vocês, mas eu posso voltar com certeza e falar bem mais disso, tá? Mas é que eu não quero que fique um vídeo gigantesco e assim, é meio que um experimento também, mas eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre isso. E eu recomendo que vocês deem uma olhada também nos links que eu vou deixar, mas sei lá, vamos pensar aí, né? É legal pra gente pensar o que leva, o que acontece, o que tá acontecendo com essas pessoas, o perfil delas, né? O que diz, o que quer dizer ser sempre um homem branco de meia-idade hétero, sabe? É à toa isso? Você vai dar dislike porque eu falei isso? Porque, ai, feminazi! Sim, né? Porque o problema é a feminazi. Tá lá o homem matando porque ele não sabe lidar com frustração ou com vontade da mulher, ou enfim, mas o problema é a feminazi. E é isso, gente, eu vou ficar por aqui, assim, é um negócio que eu queria muito falar aqui pra vocês. Eu queria falar por bem mais tempo, mas não dá. Mas eu espero que eu tenha, sei lá, gerado pelo menos um interesse a mais em vocês, ou que eu tenha levado um pouquinho de informação pra vocês. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não se esquece de curtir esse vídeo, fala do meu canal pra alguém, você já vai ajudar muito, muito mesmo. E eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Um beijo pra todo mundo. Tchauzinho.